Falando de Soja tem o apoio da FMC. Olá pessoal, meu nome é Alfredo Albrecht, sou professor da Universidade Federal do Paraná, setor Palotina, e supervisor do Grupo Supra Pesquisa. O nosso principal foco de trabalho é a área de ciência das plantas daninhas. E hoje eu vou falar um pouco sobre o tema interferência de plantas daninhas na cultura da soja. Iniciando essa discussão sobre esse tema de interferência de plantas daninhas na cultura da soja, seria bom a gente fazer algumas reflexões. Seria a gente conhecer bem esses inimigos nossos para poder vencê-los. Conhecer bem as plantas daninhas para poder manejá-las bem, controlá-las bem, para não ter interferência. Poder, assim, não fazer sempre as mesmas coisas dos mesmos jeitos, esperando resultados diferentes. Ou seja, ter medidas proativas, planejadas, para conseguir controlar melhor as plantas daninhas, para ter um cenário mais favorecido, para ter uma cultura melhor manejada, e assim por diante. A gente tem mais de 63 milhões de hectares cultivados com grãos no Brasil. E desses 63 milhões, a gente tem mais de 36 milhões de hectares cultivados com soja. Ou seja, a soja é a nossa grande cultura, o nosso carro-chefe. Mais da metade da nossa área produzida com grãos é com soja. E aí, em segundo lugar, a gente vai ter milho. Então, milho, a gente tem mais de 16 milhões de hectares cultivados com milho, só que o principal é o milho segunda safra, o milho que vem após a soja. Então, são mais de 11 milhões de hectares de milho segunda safra, que vem após a soja. Então, nesse sistema predominante que a gente tem no Brasil, soja, primeira safra, milho, segunda safra. A nossa janela de manejo estratégico de planta daninha é após o milho segunda safra, nesse sistema predominante no Brasil, para a gente fazer o melhor manejo possível para entrar com a cultura da soja no limpo, para poder ter um cenário mais favorável, para mantê-la no limpo, colhê-la num cenário mais limpo, entrar com a cultura do milho, porque na colheita da soja, para a semeadura do milho, a gente não tem pausa, é na sequência, uma após a outra. Então essa é a lógica desse sistema. Agora, pensando num sistema de regiões mais frias, onde a gente não tem o milho segunda safra, mas sim vai ter o trigo, aí um pouco mais de 2 milhões de hectares de trigo, ou outros cereais de inverno, então aí a janela vai ser um pouco diferente. A gente vai tirar a cultura da soja, vai ter uma janela de entre safra, depois vai entrar o trigo ou o outro cereal de inverno. E aí a importância vem de novo, manejar nessa janela. Muda a janela, mas a lógica é a mesma, de fazer um bom manejo, um bom investimento para entrar, no caso, a cultura do trigo limpa, num cenário bem favorável, porque vai colher o trigo ou outro cereal de inverno, e logo na sequência já vai entrar com a soja. As perdas por interferência hoje são muito maiores do que a gente tinha no passado, com as cultivares antigas que produziam menos, que é o que a gente vai falar na sequência, abordar um pouco mais dessas perdas, não só as perdas primárias, mas as perdas secundárias que as plantas daninhas provocam no nosso sistema de produção. A gente pensa na competição, que é o que a gente ouve mais fácil, falar, a planta daninha compete. Sim, ela compete muito com a cultura. Compete por quê? Por água, por luz, por nutriente, por espaço. Então tem essa competição intensa da planta daninha com a cultura cultivada. Mas não é só a competição que está dentro da interferência. Tem também outros pontos ali dentro. Ela pode liberar substâncias alelopáticas no sistema, seja pela parte aérea, seja pela parte radicular, por exemplo, por exudatos radiculares. E aí essas substâncias podem atrapalhar o desenvolvimento da cultura. E além disso, a planta daninha também, ela pode ter outros problemas ali, pode atrapalhar manejo, os tratos culturais dessa cultura nossa, né? Pensando em colheita, pulverização, efeito guarda-chuva, assim por diante. E aí ela pode ser hospedeira de pragas, de doenças, de nematóides, por exemplo, percevejo, lagarta. A planta daninha, lá uma planta de buva, ou uma planta de capim margoso ou outra, ela pode manter esse percevejo, essa lagarta, nessa janela de entre safra entre uma cultura e outra. E aí a hora que for entrar com a outra cultura, já vai ter lá a lagarta adulta esperando a outra cultura, vai ter o percevejo adulto esperando essa outra cultura. E esses são danos secundários que às vezes a gente não consegue mensurar o quanto isso impacta na nossa produtividade. E sempre que a gente tiver a planta daninha no sistema, a gente vai aumentar o custo de produção, né, porque vai ter que se investir mais para controlar essa planta daninha, e vai diminuir a produtividade da cultura. Então sempre vai ser assim, aumentar o custo de produção, diminuir a produtividade da cultura sempre que a gente tiver com essa planta daninha no nosso sistema de produção ali. Pensando em perdas de produtividade, para dar exemplo, né, iniciando com o capim margoso, que é uma das principais plantas daninhas no Brasil hoje, a gente fez vários experimentos, mas vou falar de resultado aqui de 2 experimentos, a média de 2 experimentos que a gente fez na safra 2016-17, e a partir desses 2 experimentos, pensando em área de produção de soja, com produtividade na área onde não tinha planta daninha, né, no tratamento onde não tinha planta daninha, acima de 4.000 quilos, onde se tinha uma touceira, né, uma touceira de capim amargoso por metro quadrado, a perda de produtividade foi acima de 20%. Ou
seja, uma perda extremamente alta com essa planta. E essa touceira de capim amargoso que a gente está falando, é essa planta, por exemplo, que às vezes a gente na aplicação antes da semeadura da soja, a gente acha que controlou ela lá, parece estar controlada. E ela rebrota, porque é uma planta perene, tem rizoma, estrutura de reserva ali, então ela rebrota dentro da cultura da soja. Então, quando a gente vai aumentando o número de plantas por metro quadrado, a gente aumenta essa perda de produtividade. Então, com uma planta, 21%, né, uma planta por metro quadrado, 21% de perda. Quando a gente põe lá, por exemplo, 4 plantas de capim amargoso no metro quadrado, que parece muito, mas às vezes a gente tem reboleiras assim na área, a gente perde mais de 40%. Quando a gente tem 8 plantas, que daí é uma quantidade bem grande mesmo, mas como eu falei, às vezes tem reboleiras assim, a gente perde quase 60% de produtividade, ou seja, é muita coisa mesmo. Então a gente tem um conjunto de dados que eu vou falar agora, né? São 6 experimentos, 3 em cada safra, nessas últimas safras que a gente realizou, safra 2016-2017, safra 2017-2018. Então a média desses 6 experimentos, na parcela, né, no tratamento que a gente não tinha nada de buva, sem interferência de planta daninha, produziu acima de 4 mil quilos por hectare, acima dos seus 65 sacas por hectare. E aí onde a gente tinha uma planta de buva por metro quadrado, aí 10 mil por hectare, a gente perdeu 14%. Então é uma produtividade bem significativa. E aí quando a gente vai aumentando as populações, né, a densidade de buva, a gente vai aumentando mais ainda essa perda de produtividade, similar ao que a gente falou para o capim amargoso. Então, só para ter uma ideia, fazer uma conta rápida e prática, a gente faz muito isso aqui na nossa região para mostrar para o produtor, né? Pensando na soja, é R$ 70 a saca, por exemplo. Numa perda de 14% de produtividade, numa situação que a gente acabou de comentar, em que a soja está produzindo ali pouco mais de 4 mil quilos por hectare. Nessa situação, de perda de 14%, a gente vai perder 9,4 sacas por hectare. Perdendo 9,4 sacas por hectare, a gente vai perder mais de R$ 650 por hectare de perda, dinheiro perdido, pensando na soja, R$ 70 a saca. Ou seja, o barato sai caro. Então a gente compensa a gente investir mais nessa utilização desses produtos, ou seja, mais aplicações ou produtos com valor agregado mais alto, o uso de pré-emergente, que é extremamente importante no nosso sistema de produção. A gente é importante frisar a rotação de herbicidas, né, a rotação de mecanismos de ação, para fazer o manejo dessas plantas daninhas e utilizar mais o pré-emergente, voltar a utilizar mais pré-emergente como a gente utilizava no passado. E a gente vai estar rotacionando também as formas de controle dessas plantas daninhas. Basicamente, usando o pré-emergente, a gente vai matar no ninho o problema, né? Não vai deixar ele se criar, crescer na nossa área e aí causar problemas maiores ainda, né? Pensando na utilização dos pós-emergentes. Então, em resumo, a gente tem que pensar que nos próximos anos a gente não vai ter solução mágica para controle de planta daninha. Vai ter algumas novas tecnologias, produtos novos, herbicidas novos, a gente não vai ter quase nada. Então a gente tem que saber utilizar bem o que a gente tem em mãos agora, rotacionar herbicidas, voltar a utilizar mais os pré-emergentes, né? Quando possível, rotação de cultura para ter palhada, consórcio, essas práticas favorecendo o manejo integrado de plantas daninhas. Então a gente vai conseguir ter um melhor controle dessas plantas daninhas. Você, produtor, vai poder perder menos com as plantas daninhas, elas roubarem menos a sua produtividade. Então essa é a ideia, manejar melhor, investir mais no controle para perder menos. E aí, para finalizar, a gente pensa, né? Vocês produtores têm que fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. É difícil? É um desafio, mas esses desafios que nos movem. Falando de soja, tem o apoio da FMC.